Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Esse é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O mercado imobiliário de Goiânia está em crescente ascensão, o que chama atenção nacionalmente. Goiânia se tornou a segunda capital com a maior valorização de imóveis do país. Mas o que está por trás disso? O que atrai tantas pessoas para morar ou investir? Hoje vamos falar sobre a crescente valorização do mercado imobiliário de Goiânia. E para bater esse papo, convidamos aqui o corretor de imóveis, Jonathan Mello. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rui. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Ponto de vista. Goiânia está crescendo, eu acho que é mais do que visível isso passar nas ruas e vendo as obras acontecendo. O pessoal pergunta às vezes para nós assim, não vai parar de construir não? E a gente tem que sempre alertar que vai construir mais e mais ainda em Goiânia, porque Goiânia tem espaço para crescer e mais do que espaço, tem uma demanda muito alta para poder comprar aqui na nossa capital. Jonathan, é isso mesmo, a gente que mora em Goiânia, a gente passa, parece que cada esquina tem um prédio construindo, tem uma obra. E não só os prédios, mas os condomínios horizontais e as construções no geral, várias casas. Goiânia, a gente vê que o mercado de construção civil ele é quente, né? Ele é aquecido. E o mercado imobiliário que a gente vai falar também, né? Sim, o mercado imobiliário está crescendo mais ainda. A gente está notando que bairros como Setor Marista, Setor Bueno já não cabe mais de construções verticais, então tem outros bairros adjacentes que estão sendo centros mesmo de procura das construtoras para crescer mais, porque a oferta está se tornando pouca para uma alta demanda, né? E o público que mora nesses bairros que são bem consolidados, como Bueno e Marista, que estão crescentes, estão saindo e até indo para horizontais. Então a pirâmide ela vai invertendo daquele ponto de vista onde que no começo dos anos 2000 o pessoal procurava morar em prédios porque era um sinal de luxo, e hoje o luxo se tornou ficar mais num ambiente mais exclusivo, maior, mais espaçoso, mais calmo, mais tranquilo. Então para quem tem dinheiro vai para um condomínio horizontal, mas para quem quer viver dentro da área urbana tá procurando realmente esses apartamentos em posições exclusivas e com vista livre, vista para parque, áreas realmente privilegiadas. Olha que interessante, então teve uma mudança de percepção do consumo, né? Uma mudança de hábitos de consumo do setor imobiliário ao longo do tempo. Antes de aprofundar um pouquinho mais, senão a gente já entra na conversa aí. Já entra a conversa, vai. E eu não te apresento para quem está nos assistindo, né? Para quem ainda não te conhece. Você é bacharel em marketing pela Universidade de Estácio, corretor e avaliador de imóveis e atua principalmente com investidores internacionais e alavancagem patrimonial, não é isso? Exatamente. De 2 anos para cá, tenho aprofundado no trabalho de encontrar investidores internacionais. Ano passado a gente teve uma expressividade bem grande na nossa agência Marista com os clientes que eu trouxe de ações mesmo, ações de rua, né? Eu sou um corretor que hoje sou presente em todas as áreas da parte de abordagem mesmo de cliente, da parte, você vai me ver no semáforo conversando com clientes, vai ver me na praça conversando com clientes, sempre trazendo mais. E ano passado a gente teve o privilégio de conhecer um pessoal que tem um bom relacionamento na região noroeste dos Estados Unidos, que é a região ali da Pensilvânia, New Jersey, e esse ano a gente vai estar levando uma rodada de negócios presencial, um evento presencial para investidores brasileiros lá. Então, logo, já estamos em março e maio, já estamos partindo para lá para fazer uma rodada de negócio com o pessoal. E meu intuito sempre foi alavancar realmente essa questão do investidor que quer ter um patrimônio bem consolidado. O pessoal fala que de comprar imóvel, Rui, quem compra terra não erra, mas o que eu falo é que quem compra a terra certa, tem que comprar o imóvel certo, tem que fazer sentido para o cliente. O nosso intuito é sempre procurar a necessidade do cliente e trazer a expectativa dele com a realidade. Não pode oferecer um imóvel a Deus dará para esse cliente para achar que ele vai comprar porque é um imóvel
caro ou um imóvel que está de lançamento. Não, tem que procurar realmente a necessidade do cliente, entender isso a fundo e mostrar a melhor oportunidade de negócio para ele. Certo. Às vezes o que ele está em mente ali não é o que seria o ideal para ele naquele momento, ou porque ele está de expectativa de futuro e essa assessoria que você presta. Exatamente, né? Nem todo imóvel é bom para se comprar, mas nem todo imóvel é bom para você comprar. Certo. Tá? Então tem imóveis específicos e a gente tenta trabalhar isso com o cliente. Quando o cliente se abre, chega na nossa mesa e fala assim, Jonathan, eu quero um imóvel para investir, quero um imóvel com intuito de rentabilidade, eu quero um imóvel para depois ter uma valorização e poder vender. Então a gente vai pegando essas necessidades do cliente, filtrando até transformar ele num bom negócio. Perfeito. Inclusive eu ia te perguntar, mas acho que você já explicou o que é isso aqui, alavancagem patrimonial. Então, no caso, são as pessoas que estão interessadas em fazer investimentos e aí que sejam feitos investimentos em área patrimonial para que ele multiplique esse investimento. E utilize desse imóvel, por exemplo, às vezes um cliente ele chega com a necessidade para nós e fala assim, Jonathan, eu quero construir meu patrimônio, né, físico aqui em questão de imóveis que me trazem rentabilidade. O que é rentabilidade? Rentabilidade é o aluguel, é o Airbnb, é aquele imóvel que você não vai dispor ele para compra futura, mas você vai dispor ele apenas para locação. Certo. Então a gente está falando de locação prevista aqui em Goiânia, a média de 0,8% do valor do imóvel ao mês. Okay. Então, se você pegar, você tomaria... Isso residencial, né? Comercial pode até subir um pouco mais, okay. Às vezes 1%, 1,2%. Então, quando você traz isso, o cliente traz isso para mim, eu filtro as melhores opções para ele, para atender a demanda dele. O que ele tem de capital hoje disponível, quanto ele quer investir, aonde que ele quer investir, e vejo num raio as possibilidades que ele pode investir. Então a gente encontra muito o pessoal que quer para Airbnb, por exemplo, short stay, Airbnb, que é as locações temporárias. A gente vê setor Marista, setor Bueno, setor Oeste agora está uma crescente também, com empreendimentos que têm esse intuito, voltados apenas para short stay Airbnb. Quando chega um cliente que quer residencial, não oferece esse produto, oferece produto residencial, mas o cliente que quer construir esse patrimônio voltado para a rentabilidade, ele necessariamente vai passar por esses setores, ele vai entender o porquê que esse setor está se consolidando para uma locação temporária. Perfeito, que é a questão de acessibilidade, onde estão localizados esses setores que vai atender a essa demanda, até porque Goiânia também é uma capital turística, né? Apesar de Goiás não ter mar, assim como Minas Gerais, mas é uma capital turística, né? Tem sim um turismo de Goiânia, tem um turismo inclusive internacional em Goiânia, né? E o que atrai muito por essas plataformas, como você disse, o Airbnb, por exemplo, que é uma plataforma internacional e que quem está fora do país consegue fazer uma alocação e está bem instalado. Sim, você tem noção, eu sempre faço as ações em praça, porque eu gosto de conversar com o pessoal. Eu tenho que ter esse contato com o cliente. E semana passada eu entrei em contato com um casal que veio de Curitiba passar uns meses com a sogra dele, acho que um mês de férias, que eles estavam conversando. Ele estava voltando de uma compra no Bougainville e eu abordei ele e ele falou, não, a gente vem para cá de 6 meses, fica um tempinho aqui com a minha sogra, a gente fica às vezes no Bueno. Então a gente vê que vem muita gente, não só da parte regional aqui, né? A gente fala de Rio Verde, tem muita demanda que vem para cá, de Rio Verde, Catalão, mas também de outros estados como Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e também dessa parte do exterior. Mas por que Goiânia tem essa parte de entretenimento, essa parte de ponto turístico? Igual você falou, perdão. Goiânia não tem mar. Até gravei um vídeo esse tempo atrás de uma chamada no Instagram falando sobre isso. Goiânia não tem mar, mas tem muito verde. Goiânia é a capital mais arborizada da América Latina e uma das mais arborizadas do mundo. Que a gente está falando do patamar mundial. Goiânia tem parques, praças, bosques. Goiânia tem bares que são renomados no Brasil mesmo, são situados como os melhores bares. A gente vai para um bar e encontra o Gustavo Lima tocando. Que loucura é essa? Você não vai para um bar de São Paulo, nada se depara com o Gustavo Lima. Aqui não, aqui você encontra as duplas sertanejas em bares. A gente tem eventos, todas as vezes que tem algum evento grande mesmo, Vila Mix, Henrique e Juliano,
Jorge Mateus, Gustavo Lima mesmo, eventos internacionais acontecem aqui. A gente está falando de a gente trazer palco de entretenimento exatamente muito grande. Então Goiânia traz muita gente de fora, até mesmo para esse curto período, não somente através dessa parte de entretenimento, essa parte turística, mas também até na parte hospitalar também, que é uma das coisas que a gente pode agregar no assunto aqui. Sim. Que a parte hospitalar de Goiás, de Goiânia principalmente, é muito forte, então traz bastante pessoas para cá para fazer os seus tratamentos. Você já começou a falar, então de repente pode chegar aí a pergunta que eu quero te fazer, assim, o que é atribuído a esse crescimento imobiliário de Goiânia, ou ao crescimento da valorização do imóvel em Goiânia? O que atrás? Bacana, a gente tem alguns pontos, tá? A gente tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, Goiás é referência na parte segurança. A gente está falando de um percentual de segurança que é bem mais elevado do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, do que Minas Gerais, até mesmo do que Santa Catarina. Então, Goiânia se tornou essa referência de segurança. Quando a gente fala de segurança, inevitavelmente o pessoal fala de Goiânia. Então, traz tranquilidade para o pessoal poder sair de madrugada, poder sair de noite, fazer suas compras, poder sair para um bar, fazer alguma coisa. Tá tranquilo, o pessoal vai, isso chama. Quando se traz segurança, a gente também está falando da parte climática. Apesar de Goiás ser um estado quente, Goiânia é uma cidade quente, né? Mas Goiânia não tem tantos problemas ambientais quanto outras cidades. A gente teve ano passado na região de Porto Alegre aquele desastre. Então trouxe muitas pessoas, até mesmo da parte do sul, com medo desses problemas ambientais para trazer suas empresas para cá. Eu tive uma colega recentemente que um dos clientes dela comprou um apartamento no Kingdom, que é hoje que é o maior prédio vertical aqui do Centro-Oeste. Ele pagou por volta de 7,5 milhões, né? E a compra foi de uma cliente que já estava saindo da região de Porto Alegre para morar aqui no Centro-Oeste. É um casal de advogados, inclusive. Então, por essa questão questão de segurança, até segurança ambiental mesmo, né? Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul é um estado seguro, mas essa questão de segurança ambiental também é um atrativo. Quando a gente fala de segurança, a gente parte também para aquela questão educacional. Goiânia, ela é uma das maiores formadoras educacionais na parte de pré-vestibular. Então a gente tem uma crescente muito grande para a procura de escolas pré-vestibulares aqui em Goiás. A gente atende uma demanda muito forte do regional mesmo. Pega Rio Verde, pega Anápolis, e a gente atende o cliente falando assim, preciso comprar um apartamento por causa do meu filho vai estudar aí, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Não quero mandar para São Paulo, não quero mandar para o Rio de Janeiro, não quero mandar para Goiânia. Então a gente tem PUC, tem um FG, tem um EG, o EG está crescendo aqui em Goiás, está montando uma... Então são pessoas que já compram um apartamento, se não lançamento, compram um lançamento na verdade, que vão entregar daqui a 4, 5 anos, já prevendo que o filho irá estudar e já tem um local para estudar. E aí esse atrativo faz com que o mercado imobiliário ele aqueça mais ainda, porque é uma demanda muito grande. Certo. A gente tem uma volatilidade nas faculdades de ingressamento, por exemplo, na área da PUC, de 35 mil alunos a cada ano. Então, onde esses 35 mil alunos moram? Somente em Goiânia? São pessoas goianienses? Não, são pessoas de fora também que estão vindo para cá para estudar. Então, quando você está trazendo essa demanda, você traz uma demanda de segurança, você traz uma demanda de qualidade de vida, você traz também essa parte hospitalar, que Goiânia hoje tem o Albert Einstein, futuramente o Mater Dei também vai se ingressar aqui na parte do Alto Bueno. Quando você traz todos esses aspectos, Goiânia você vê e fala assim, Goiânia se parar de construir, não tem como todo mundo morar em Goiânia. Certo. Então, Goiânia cresce a cada dia, por quê? Porque tem uma demanda muito forte. Se tem demanda muito alta, a oferta acaba subindo também. Então, quando a gente está falando de valorização de Goiânia, a gente é um neném em relação a São Paulo, em relação a Florianópolis, em relação a Balneário, Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está falando de metro quadrado em Minas Gerais, falar de uma cidade que é como o nosso, não tem mar, não tem um ponto turístico bem
bem explícito, eu não sei a Pampulha também lá. Eu sou de Belo Horizonte, inclusive, né? É bem parecido, né? O ambiente, a cultura daqui de Goiânia com a capital. Tanto que o pessoal fala que o BH. mineiro, o goiano e o mineiro são primos assim, de média distância. Então, mas Minas Gerais tem 1 metro quadrado girando em torno de R$23 mil. Certo. E aqui a gente tem 1 metro quadrado médio de 9,5. O metro quadrado aqui em toda a capital. Se a gente pegar, obviamente, regiões Vaca Brava, Parque Flamboyant, que são nobres, a gente está falando de subir esse patamar para 16 mil, 17 mil. Certo. Mas quando a gente pega Jardim América, que está uma crescente hoje, 8,5. Se a gente pega a região do Parque Amazônia, 7,5. Universitário, 9,5. Então, a Goiânia, todas as regiões, elas crescem juntas. Elas começam a se fomentar juntas. Né? Se o setor bueno hoje não consegue construir o suficiente, o Jardim América abastece o setor bueno. Se o Marista não consegue construir o suficiente, o setor Pedro Ludovico está lá para abastecer, o setor universitário está lá para abastecer. Hoje a oferta e a procura do mercado imobiliário ela se equipara, apesar de que a gente, obviamente, pela valorização do metro quadrado, a gente identifica que tem uma oferta maior do que a procura. Mas hoje as pessoas que buscam morar em Goiânia, elas conseguem achar local para comprar, acham empreendimentos para comprar. Sim, e é fácil ele encontrar porque a pessoa, normalmente, vamos pegar um caso de um cliente que ele tem um imóvel na frente do Lago Areião, de 66 metros quadrados, né? Ele falou assim, John, eu não quero um apartamento para morar que não tenha visão, que não tenha essa perspectiva e que tenha um valor de metro quadrado. Ano passado teve um lançamento da CMO ali no Nova Suíça, que ele foi praticamente frente para parque. Não era full frente para parque, mas era frente para parque, né? Coisa de 2 quadras separava do Vaca Brava. Ele pagou 8,5 metro quadrado numa questão de 119 metros quadrados. Então, foi o apartamento de 66 dele está numa média de R$11 mil o metro quadrado. Ele pagou 8,5. E ele pagou 8,5. Aumentou R$2.500 o metro quadrado aí. Exatamente. Isso ele comprou em outubro. A gente está falando de outubro. No lançamento, Rui, é coisa de louco. Saiu um jornal popular, saiu em todos os jornais possíveis aqui de Goiás. O lançamento assim, foi tão estrondoso que teve que ser 3 dias direto com fila de espera. Acabou em 3 horas. Ficou 226 pessoas na fila de espera e ficaram até o final de domingo para ver se uma unidade voltava. Não voltou nenhuma unidade. Certo. E a gente está vendo áreas sendo comercializadas lá, foi lançado 8,5. A gente está vendo áreas sendo comercializadas a R$11 mil o metro quadrado em 6 meses. Certo. Então, essa discrepância de pouco tempo ter valorizado isso tudo mostra que Goiânia tem muito potencial de valorização ainda que a gente não sabe. Como é que vai, até qual o limite. Se o povo está comprando, é porque tem teto. Tem teto para explorar. O povo está gastando. E você começou a tocar num assunto aqui que eu acho importante, a gente falar até do mercado imobiliário, é que Goiânia tem se tornado uma capital referência na área de medicina. Né? Até da vinda do Hospital Albert Einstein para cá, né? O Sírio-Libanês, e inclusive até com a administração de uma unidade estadual, que também tem essa parceria público-privada aí para administração. Isso, obviamente, saúde, são duas questões que a população procura, né? Segurança e saúde, além da educação. Então a gente tem aí uma vinda de pessoas para fazer tratamentos de saúde em Goiânia, principalmente a região norte e nordeste. Tem como uma referência a capital Goiânia, que está mais próximo do que o sudeste. Quanto à locação de espaços, a gente consegue entender que é importante. Mas você acha que esse mercado de medicina impacta na aquisição de imóveis para Goiânia? Demais. E a gente está falando o seguinte, se tem outras empresas, outras instituições, vindo para Goiânia para se consolidar aqui como um ponto estratégico para o pessoal do norte, nordeste vir para cá, né, se consultar,
Então você tem que trazer outras especialidades também para a região, para complementar aquelas que essas instituições às vezes não atribuem. Então a gente fala da região hoje do Alto do Bueno, que o Mater Dei vai ser enquadrado ali na região do Alto do Bueno, perto da T63, um pouco 2 quadras acima, e já alguns prédios estão sendo construídos lá. A gente está falando vou falar um pouco da Opus, que ela fez um complexo residencial e comercial. Então ela fundou ali 5 apartamentos, 5 lançamentos de prédios verticais, todos praticamente vendidos. E a área comercial é justamente para auxiliar naquele que o Mater Dei às vezes não auxilia. Então a gente vê muito pessoal da área médica comprando essas salas comerciais para fazer consultas privadas, para fazer seus consultórios, seus escritórios mesmo, para poder auxiliar às vezes no que o Mater Dei às vezes não pode conseguir auxiliar. Então o que acontece? Quando você traz essas referências fortes que a gente tem na medicina, na área medicinal, igual o Albert Einstein, como o Mater Dei, as outras áreas medicinais elas tendem a acompanhar isso. Porque não adianta você ter uma estrutura muito elevada, um sistema hospitalar muito forte e todo o resto da cadeia não ser igual. Então todo mundo se compara. Porque a gente vê hoje da área odontológica, a área estética crescente em Goiânia. A gente tem referência em Goiânia na parte odontológica. Como eu esqueci o nome do rapaz aqui, eu até anotei aqui. O Rio do Lasmar, que é um cara fortíssimo na área odontológica, que a Gisele Bint faz tratamento odontológico com ela. Outras celebridades fazem tratamento odontológico com ele. Então o que acontece? Quando você traz Sírio-Libanês, Mater Dei, as outras crescentes como a área odontológica, a área de tratamentos clínicos e até mesmo estéticos, hoje em Goiânia você vê nas academias o que tem mais é pessoas com aparência realmente moldadas pela estética. E isso aqui é em Goiânia. Elas não saem para São Paulo fazer esse tratamento, não faz isso aqui em Goiânia. Então toda essa área medicinal, essa área que precisa de ter um acompanhamento, está crescendo, fazendo com que empresas, consultoras construam área comercial muito forte e a grande maioria dos compradores são realmente pessoas voltadas para consultórios, clínicas. A gente tem um lançamento do setor oeste da Partini que 2 áreas não falaram para nós, mas 2 áreas, 2 lajes foram compradas por uma clínica forte hospitalar também. Uma instituição hospitalar do Brasil. Não falaram qual é, então não posso falar essa informação de qual que é. Mas em breve saberemos. Em breve saberemos. Então, assim, o lançamento, a entrega do empreendimento é lá para 2028, final de 2028. Até lá a gente já tem notícias do que acontecerá aqui. E você falando sobre essa questão da aquisição, inclusive pela área médica, eu tive um conhecimento há um tempo, talvez isso já pode ter acontecido contigo, de que há médicos profissionais em que hoje compram unidades para poder acomodar os seus clientes, principalmente nessa área de estética. Pessoas que vêm do Brasil todo, do interior do estado para cá, para fazer um procedimento estético, tem que ficar um período em observação, né, em acompanhamento, retorno ali. Então o próprio profissional ele adquire para fazer um ponto de apoio, faz a cirurgia no hospital e encaminha já logo o paciente para uma unidade que é dele. Então isso já vem embutido inclusive no preço do trabalho. Exato. A hospedagem desse paciente numa unidade. Exato. Tem um empreendimento ali na 85, na verdade tem um conjunto de empreendimentos ali na 85 que ela vai virar tipo a Faria Lima de São Paulo, né? Que é aquele centro comercial famoso, forte, de alto padrão que tem lá em São Paulo. A 85 também vai ter esse privilégio, porque a gente está falando de uma arquitetura renomada, que é a Pininfarina, aqui da Ferrari. Está sendo construído lá a parte comercial e parte residencial, todas vendidas. Então, nesse complexo, o que acontece? A pessoa que está nessa parte comercial, ela praticamente comprou também a parte residencial.
Por quê? Porque já está do lado do trabalho. Certo. O que Goiânia, a gente sofre muito em Goiânia? Trânsito. A gente sofre demais com trânsito. Antes daqui do programa acontecer, nós estamos falando exatamente sobre a questão de trânsito. Choveu em Goiânia quando chove, então os preferidos de receber chuva é Bueno e Marista, porque alaga tudo. E agora nós estamos falando de venda de imóveis, né? Então, um gargalo que Goiânia tem, que é trânsito, e ainda assim tem atrativo de venda de imóveis. Então, falando de mercado imobiliário. Exatamente. Né? Quando você fala de construção civil, você tem que minimizar esses problemas para o cliente. Certo. Então, a gente tem lá na 85 alguns complexos, não somente esse da City, que é da Pininfarina, mas também da Ops, que é a cidade de Ops, que tem um complexo residencial, tem uma área, tem um outro prédio que é exatamente para short stay Airbnb, com esse voltado para locações temporárias, e a parte comercial também. São 3 prédios. Então, se o cara quer comodidade, não quer ter que sair de casa para ter que atravessar, e é isso que a gente está fazendo, a construção civil está fazendo em Goiânia, com que os bairros mesmos se autossustentem. Então, o bairro Setor Bueno, a pessoa que está no Setor Bueno precisa ir para outro bairro para poder trabalhar, ou não precisa vir para o Setor Bueno. Não, a pessoa compra lá naquele bairro que ela está lá, está trabalhando lá, então a pessoa tem mais comodidade, menos problema de ter que sair de casa. Não tem que sair de casa de carro. Posso estar aqui. Passou, atravessei a ruazinha lá, já estou minha área comercial, tá tranquilo. Então tá trazendo uma facilidade para quem está comprando aqui, não ter que procurar outras áreas para montar seu negócio. Monta seu negócio ao lado da sua casa. A gente tem alguns modelos desse, né? Tipo o Metropolitan Mall, o Los Andes. Los Andes também, né? São prédios. Tem a parte do Euro ali também. Do Euro, que são prédios comerciais e prédios residenciais em conjunto, né? Deixa eu dar só um recadinho aqui a você, advogado que nos assiste. Você, advogado que tem um problema de comunicação com o seu cliente, fica entrando em contato com o escritório todos os dias. Doutor, como está o andamento do meu processo? Aquela enxurrada de ligações. Existe um aplicativo que resolve esse problema para você. É o app do advogado. Ele notifica na tela do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações constantes. Conheça essa plataforma, acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e não deixe de instalar isso no seu escritório. Jonathan, falando um pouco sobre a economia, inclusive local, o estado de Goiás é um estado agro, e o agronegócio também está no município de Goiânia, apesar de algumas pessoas não identificarem isso, acharem que isso é apenas só o setor terciário, né, o comércio que funciona, mas o agronegócio também é presente. E isso impacta, obviamente, na economia, inclusive voltado até ao mercado imobiliário. Como é que é essa relação do agronegócio com o mercado imobiliário de Goiânia? Bom, esse cara que é do agro, a pessoa que mexe com o agronegócio, né, da parte de agricultura e também da parte de pecuária, agora está no momento da colheita da soja, né? A gente está falando da parte da colheita da grande safra deles, né? E a gente teve uma crescente para eles, né? Graças a Deus o agro deu uma melhorada, né? Estavam precisando disso também, até para ter um pouco mais de fé no negócio deles também. Então, graças a Deus, para eles surtiu muito efeito. E esse cara, ele é uma pessoa que às vezes só vê a questão do agronegócio. O dinheiro dela está alocado apenas na parte do agronegócio. Então, quando ele vem para dentro de Goiânia e ele é abordado pelo mercado imobiliário, ele começa a ver que ele precisa distribuir o dinheiro dele. Ele não pode alocar o dinheiro dele somente, toda a fração do dinheiro dele somente no meio, porque isso atrapalha ele. Não, e tem um risco, né? O risco é gigante. Se o cara não conseguir uma boa colheita, ou então a gente tem um problema de impostos da parte internacional sobre a soja, esse cara vai ser muito complicado. Então, hoje a gente vê que o pessoal do agro, ele abriu o olho e falou assim, 2022, 2023 foi difícil. Não dá para continuar assim.
Então ele fala assim, para onde eu vou mandar meu dinheiro? Quando ele chega em Goiânia, ele vê tudo isso construindo e fica maravilhado. A gente está falando de ter negociações com o pessoal do agro, 2 a cada semana. Certo. Então quando ele vem para cá e ele fala assim, pô, eu preciso deixar meu dinheiro mais distribuído. E ele é um cara muito visível, viu, Rui? O cara do agro é um cara muito especial, porque ele é um cara que ele gosta de ver as coisas acontecendo. Ele compra aquele que consegue ver. Certo. Porque o negócio dele é isso. Entendi. O negócio dele é pautado na questão do que ele vê. Certo. Então, chegar numa criptomoeda pro cara, apesar de ser um sistema de você alocar o seu dinheiro para ter valorização, mas para esse cara não é palpável. Ele precisa de falar de criptomoeda, só da bolsa de valores. Exato, já assusta. Parece algo você falar de comprar dólar virtual, comprar o dólar através de um banco digital, o cara não vai acreditar nisso. Certo. Então, mas como você chega pro cara, olha, isso é um projeto, a gente tem números aqui de valorização, que seu dinheiro vai render tanto, 20% ao ano, sua rentabilidade pode ser 0,8%, é um ponto de apoio para você é um cara que gosta de viajar bastante, então você precisa de ter um apoio em Goiânia. Goiânia é o lugar mais próximo aqui para você pegar um avião, você tem um jatinho, você vai pegar aqui, Goiânia é o lugar certo. Então quando eu cheguei para esse cara, e abriu o mar para eles hoje em dia, porque a gente tem fluxos personalizados para esse cara. Então ele viu o mercado imobiliário como um investimento também. Exatamente, porque não vai comprometer. Tem a capitalização lá do seu negócio, faz o investimento que precisa ser feito e o lucro que ele tem, ele acaba investindo no mercado imobiliário. Exatamente, e ele pega esse dinheiro que ele investe no mercado imobiliário e a gente fala para ele, ó, você não precisa estar com esse imóvel a vida inteira, mas você pode fazer esse imóvel alavancar também o seu trabalho, o seu projeto, a sua empresa, a sua soja. Você pode comprar um trator futuro com esse imóvel, porque o bem físico, que é o imóvel, ele é uma moeda de troca para muitas outras coisas. Né? Para muitas outras coisas, para comprar uma fazenda, você pode colocar um imóvel como garantia, como permuta. Então o imóvel, ele diferente daquilo que é móvel, por exemplo, automóvel, tem gente que chega, quer dar uma caminhonete, mas a caminhonete perde valor. Se o cara não fechar um negócio naquele mês, talvez no próximo mês não vai ter o mesmo valor. Sim. Agora o imóvel é uma a perspectiva de valorização, inclusive é o que estamos falando aqui. Ao invés de perder valor, na verdade, com o passar do tempo, ele tem a moeda de troca fica sempre aumentando para ele. Certo. Hoje, para quem interessa em investir em Goiânia ou morar, quais são as opções desse segmento? O que tem aí de oportunidades? Só a gente está falando, só deste ano, previsto no pipeline que a gente tem 36 lançamentos. Certo. Isso nós estamos falando de condomínios verticais. Verticais e horizontais também. Horizontais também. Só que eu contei até abril, a gente tem 14 lançamentos. Certo. Só até abril, só tem 14 Isso lançamentos. Deve dar uma média de quantas unidades mais ou menos consegue? Se a gente colocar uma média de 250 unidades por lançamento. Por lançamento, a gente está falando de 36, quase 10 mil unidades no ano. Exatamente. Mais 10 mil unidades. Mais 10 mil unidades no ano. É um VGV, assim, que a gente está falando de coisa de 20 bilhões. Né? E só para você ter noção, o pessoal fala assim, poxa, Goiânia... isso é lorota, esse negócio de ficar vendendo imóvel, não tem por que vender isso, não tem tanta gente. A Flamboyant, todo mundo conhece Flamboyant, né? Flamboyant é de uma família, né, muito forte, né, que é a família Lousa, aqui no estado de Goiás, e eles têm isso é uma informação meio confidencial, mas eles têm 50 bilhões de área para investir em imóveis, para fazer construções em 10 anos, até 2035, em imóveis aqui. Eles fizeram um lançamento recente, perto ali do Parque Flamboyant. O lançamento era previsto para final de março. Lançou todas as unidades, em pré-lançamento venderam todas. Certo. Né? A gente teve a Utah lançando ali no Setor Bueno, vendeu 70% em pré-lançamento. A gente está falando do Setor Oeste agora vindo com a Opus, e a CMO perto do Lago das Rosas também, para ser vendida agora essa semana do Setor Oeste. A gente está falando Jardim Atlântico, tem lançamento. A gente está falando Setor Faisal-Ville, tem lançamento. Parque Amazônico, tem lançamento. Setor Universitário, tem lançamento. Setor Marista, esse ano é o ano do Setor Marista, apesar de o pessoal falar assim, como que constrói Setor Marista? Um prédio lá tem área para construir.
inacreditavelmente tem área para construir. Então, o pessoal que chega para mim e fala assim, Jonathan, onde eu melhor invisto meu imóvel? Eu falo assim, depende da sua necessidade. Se é uma pessoa que você gosta mais de status, procura áreas mais nobres, como a parte perto, próximo da Ricardo Paranha, próximo do Parque Vaca Brava, Parque Flamboyant. Tem lançamentos para essas regiões. Você gosta de uma região mais tranquila, faça um pouquinho mais, pega o Jardim América, pega o Parque Amazônia, pega o setor universitário, pega regiões mais adjacentes. E vou falar uma coisa, você que gosta de luxo, aproveita esse momento, porque a gente está falando de empreendimentos assinados pela Lacoste, assinado pela Pininfarina, pela Lamborghini, pela Porsche. Então, Goiânia não tem nada a perder. Você tem um empreendimento hoje, Rui, que o seu prédio, ele te traz tudo. Você traz uma área de lazer completa, piscina, sauna, área de massagem, quer fazer uma parte de estética para a esposa, tem lá uma área de salão, tem área de mercado, mini mercado. Você vai pegar um condomínio, vamos falar de horizontal agora, pegar um condomínio Jardins, você tem tudo, você tem quadra de tênis, você tem quadra de vôlei, campo de futebol. Então, nós não perdemos em nada, Você pega hoje São Paulo constrói hoje mais para a área comercial. Por quê? Porque São Paulo já cresceu demais nessa parte residencial. Então, não faz tanto sentido mais para eles crescerem, crescem as outras cidades ao redor. Né? E Goiânia ainda tem espaço para crescer. Residencial, até que se residencial tem a necessidade do comercial e aí vai acontecendo isso. O residencial vai saindo e vai se tornando a capital apenas. Se a gente falar de Senador Canedo tem muito condomínio fechado já, né? Então, essas cidades ao redor que compõem a grande Goiânia sofre também isso positivamente. Porque o pessoal que quer sair da parte da cidade, do miolo, vai para essas partes mais externas. Certo. E que são próximas, né? Relativamente 30 km de distância, né? 40 km. Coisa de 20 minutos você está na Aparecida. Jonathan, quanto à questão da sustentabilidade do crescimento do mercado imobiliário de Goiânia, tem essa valorização, mas você vê que é um mercado que vai saturar, está saturando, em curto, médio, até longo prazo. Como é que o mercado imobiliário de Goiânia se apresenta aí para os próximos anos? Nós pensávamos que ia se saturar ano passado. Ano passado o foco foi muito na parte horizontal, empreendimentos horizontais. E quando a gente viu que o pessoal procurou também verticais e vimos lançamentos que derreteram na parte de venda, foi loucura para nós. Para nós corretores foi uma maravilha, porque a gente pensava, poxa, o mercado está preocupado, né? O mercado está tratando a parte de economia um pouco mais resguardado de possíveis danos futuros em relação à parte monetária do país. Mas a gente viu, ao contrário, as pessoas mais procurando mesmo comprar imóveis. Então, quando você pergunta sobre sustentabilidade desse crescimento, acredito ainda que vai demorar uns 10 anos para se saturar, porque o mercado ele é volátil. Hoje a gente está falando de lançamento, mas a parte de imóveis de terceiros, a parte da revenda também é muito forte. Então, no começo do ano, a gente tem uma procura muito grande por imóveis de casa mesmo, imóveis de terceiros, para poder comprar, poder fazer financiamento. E olha que o financiamento mudou. A gente está falando de antigamente ser 20%, agora é 30% do valor do imóvel. A entrada que você fala. Entrada. Então, a pessoa vai ter que dar 30% e a pessoa está querendo comprar. Por exemplo, um imóvel de meio milhão, de 500 mil, é 150 mil de entrada. 150 mil de entrada. Esse dia eu estava fazendo mesmo a solicitação para um financiamento bancário de um cliente meu, o cara pagando 11% ao mês, 11% ao ano, perdão, de financiamento, uma taxa grande que já foi 8%, a gente está falando de 8%, agora ser 11%, e o cara tem que dar 150 mil, o cara, além de 150 mil, o cara tem que dar também a parte de registro, de TBI, de imóvel escritor, todas as despesas, que é 5% já, se for o segundo imóvel é 6%, do valor do imóvel. Então a pessoa tem que ter esse cash já guardado, e as pessoas procuram ainda. Então, quando a gente está falando de lançamento Pará, a gente tem a parte de revenda. A pessoa que está morando no 2 quartos, ela quer um 3 quartos. A pessoa que já passou muito tempo no 3 quartos, às vezes quer voltar para um 2 quartos. Já atendi clientes que morou muito tempo em 3 quartos e quer ficar no menor, que os filhos já casaram. Então, a gente tem esse crescimento também, até a parte
desenvolvimento urbano de Goiânia, ele é pautado muito nessa questão de como a pessoa ela reage às mudanças da vida dela. A pessoa, ela comprou um imóvel porque ela ia formar uma família, passou-se 20 anos, a pessoa está dispondo do imóvel dela para ir para um imóvel menor porque os filhos já cresceram, está estudando, já casou, já está morando em outro lugar ou algo do tipo. Então, Goiânia, essa margem de crescimento, de lançamento, eu ainda prevejo mais uns 10 anos para poder fazer esse crescimento de lançamentos residenciais, até Goiânia mesmo saturar de lançamento. Ou seja, Goiânia é o lugar das oportunidades para o mercado imobiliário. Exatamente. Goiânia é o lugar das oportunidades, não somente das oportunidades, mas também do privilégio de poder pagar bem, comprar bem, investir bem. Se está vendendo é porque tem gente comprando, se está comprando é porque tem valorização. Ninguém compra, ninguém planta em terra que é infértil. Então, se está plantando aqui, o pessoal está comprando aqui, não é só daqui, gente do exterior, gente de São Paulo, é porque realmente Goiânia é um lugar de oportunidades muito boas. Certinho. Jonathan, obrigado demais pela sua participação, obrigado pela contribuição aqui, falando sobre o crescimento do mercado imobiliário de Goiânia. Mas antes de despedir, deixa aqui para quem nos assiste as suas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais do mercado imobiliário, quiser conhecer alguma unidade, onde que a pessoa te encontra? Ah, maravilha. Quero agradecer primeiramente ao Rui pela oportunidade. A Tainara também, que está nos assistindo também, é uma pessoa que fez esse ponto entre nós aqui, foi bem bacana. E você que tem interesse a estar fazendo a sua alavancagem patrimonial, construir o seu patrimônio, às vezes você não percebeu isso, encontra lá, Jonathan Melo Oficial, Jonathan com TH, Jonathan, Melo Oficial. Você vai ver o cara mais carismático, o cara brinca lá, tem uns vídeos meio doidos lá, mas pode ficar garantido que a gente não é doido não, mas a gente faz o negócio ser um negócio bom pra você. Sei que é goiano, sei que vem de fora, sei que tá na área de advocacia também, que quer comprar uma área comercial também, esse é o momento agora. Perde tempo não. Tem um dos melhores empreendimentos, tem as melhores regiões ao seu dispor e um atendimento também diferenciado. Você vai estar conhecendo realmente um projeto que vai fazer o seu negócio virar algo totalmente diferenciado do habitual. Certinho. Jonathan, obrigado demais. Prazer, Rui, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, sucesso, meu amigo. E você que nos assiste, obrigado também pela audiência de sempre. Deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre o mercado imobiliário de Goiânia. Como é que você vê isso? E onde você mora? Onde você busca morar? A oportunidade é essa. Curta o nosso vídeo, compartilhe com quem você veja que pode interessar esse assunto e se inscreva aqui no nosso canal. Siga o programa Ponto de Vista no Instagram, ponto de vista _PDV, as nossas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais e a rede social da nossa parceira, nossa produtora aqui, @TC Multimídia. Um abraço ao nosso produtor aqui, Lucimar Faria, que nos assiste. E também quero aproveitar e estender esse abraço a Tainara, viu, Jonathan? A Tainara aqui, nossa amiga que nos apresentou para a gente poder bater esse papo aqui. Então, útil e necessário. Então, para se manter também bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. O tempo é amigo dos negócios excelentes e inimigo dos medíocres. Warren Buffett. Uma boa noite e até mais.